Fazer parte da monarquia mais poderosa do mundo tem sua boa dose de estresse. Mas ser a irmã do rei da Inglaterra, isso é um nível completamente diferente de pressão. A princesa Ana está sob os holofotes desde o dia em que nasceu, simplesmente por seu status real. Então, como ela lida com o constante escrutínio e qual o impacto disso sobre ela ao longo dos anos? Vamos dar uma olhada mais de perto na história não contada da princesa Ana e como ela enfrenta tudo isso. No início deste ano, a princesa Ana teve um pequeno susto. Ela foi parar no hospital com uma lesão leve na cabeça e uma concussão, provavelmente causada por um acidente relacionado a um cavalo. O incidente aconteceu em sua propriedade em Gatcombe Park, Gloucestershire. Apesar da queda, o Palácio de Buckingham tranquilizou a todos, dizendo que se esperava que a Royal de 74 anos se recuperasse de forma rápida e completa. De acordo com sua equipe médica, a lesão era compatível com o impacto causado pelas patas ou pela cabeça de um cavalo. Naturalmente, o rei Carlos foi mantido totalmente informado e, junto com o restante da família real, enviou muito amor e bons desejos. Devido ao acidente, a princesa Ana teve que adiar sua viagem planejada ao Canadá. Ela também perdeu o banquete de Estado durante a visita de Estado japonesa, o que é incomum para alguém tão dedicado quanto Ana. De acordo com relatos, o acidente ocorreu enquanto ela caminhava em sua propriedade perto dos cavalos. No entanto, os detalhes exatos ainda não estão claros. Os serviços de emergência foram chamados para Gatcombe Park e Ana foi levada ao Hospital South Mead, em Bristol. Ela estava consciente ao chegar e permaneceu no hospital sob observação como precaução. O palácio emitiu um comunicado confirmando isso, acrescentando que seu marido, o almirante Sir Tim Lawrence, assim como seus filhos Zara e Peter, estavam na propriedade naquele momento. Sir Tim a acompanhou ao hospital para garantir que ela recebesse um bom atendimento. Apesar do contratempo, a princesa Ana manteve sua habitual atitude resiliente, continuando com seus deveres reais o melhor que podia. Foi apenas mais um momento na vida notável da princesa real. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado explicando que a princesa real havia sofrido lesões menores e uma concussão após um incidente na propriedade de Gatcombe Park na noite anterior. Segundo o NHS, uma concussão ocorre quando o cérebro sofre um golpe, impacto ou balanço, e pode causar sintomas como perda de memória, fadiga e dificuldade de concentração. A recuperação normalmente leva algumas semanas. A hospitalização da princesa Ana aconteceu em um momento em que a família real já enfrentava desafios de saúde. Tanto o rei Carlos quanto a princesa de Gales receberam diagnósticos médicos recentes, o que limitou suas aparições públicas. Conhecida como um dos membros mais trabalhadores da família real, a princesa Ana intensificou suas atividades para preencher o vazio, participando de inúmeros compromissos, apesar da lista reduzida de membros reais. Na semana de sua queda, ela tinha uma agenda cheia, incluindo a visita de Estado japonesa e outros compromissos na Escócia, Hampshire e Gloucestershire. Sua dedicação ao dever público e seu foco direto a consolidaram como uma das Royals mais admiradas, com índices de aprovação consistentemente altos em pesquisas públicas. A princesa Ana também é conhecida por seu amor pelos cavalos e seu sucesso nos esportes equestres. Foi a primeira Royal a competir nas Olimpíadas, representando a Grã-Bretanha em Montreal em 1976. Como segunda filha da rainha Isabel II e do príncipe Felipe, ela era a terceira na linha de sucessão ao nascer e agora é a número 17 na linha de sucessão. Infelizmente, os efeitos da queda significaram que ela teve que cancelar alguns compromissos planejados. Entre os eventos que ela perdeu estava uma significativa comemoração da Primeira Guerra Mundial no Canadá, o que ela lamentou profundamente. Enquanto se recuperava em sua casa na propriedade de Gatcombe Park, após passar 5 noites no hospital, Ana expressou sua tristeza em uma mensagem entregue em seu nome pela governadora-geral do Canadá, Mary Simon, durante o evento em St. John's, Terra Nova. A cerimônia de 1º de julho, o Dia do Canadá, marcou a repatriação dos restos de um soldado desconhecido de Terra Nova da Primeira Guerra Mundial. Seus restos foram trazidos de volta dos campos de batalha do norte da França e enterrados no Monumento Nacional de Guerra de Terra Nova. A ocasião também comemorou o centenário do monumento localizado na meseta onde o soldado desconhecido foi enterrado. A princesa Ana, que ocupa o cargo de coronel em chefe do Regimento Real de Terra Nova e presidenta da Comissão de Túmulos de Guerra da Commonwealth,
estava originalmente programada para participar dessa significativa comemoração durante uma turnê planejada pelo Canadá. Anna elogiou a coragem e os sacrifícios dos soldados que lutaram na Batalha do Somme em 1916, uma das batalhas mais significativas e devastadoras da Primeira Guerra Mundial. No entanto, seu recente acidente significou que ela teve que se afastar de seus deveres públicos, seguindo as recomendações de sua equipe médica, aguardando até que fosse considerado seguro e confortável para ela retomar seus compromissos. Em uma mensagem emitida após sua queda, Anna expressou seu profundo pesar por não poder comparecer ao evento pessoalmente. Ela se lembrou com carinho de ter participado do 99º aniversário em 2016, ocasião em que prestou homenagem aos soldados que lutaram em Beaumont-Hamel. A princesa enviou seus melhores desejos a todos os presentes na cerimônia, destacando os sacrifícios do Regimento de Terra Nova, que sofreu perdas devastadoras no primeiro dia da Batalha do Somme. Dos 800 soldados que entraram em combate, mais de 700 foram mortos ou feridos. Anna deixou o hospital quase uma semana depois de sua lesão e começou sua recuperação em casa, sob protocolos padrão para a concussão. Sua equipe médica informou que suas lesões provavelmente foram causadas por um impacto com a cabeça ou as patas de um cavalo, embora os detalhes exatos do incidente ainda não estejam claros. Enquanto se recuperava, continuou recebendo apoio em reabilitação e estava ansiosa para voltar aos seus deveres reais assim que seus médicos lhe dessem alta. Uma ambulância aérea foi inicialmente chamada para levar a princesa Anna ao hospital após seu acidente, mas ela acabou viajando por estrada depois de receber tratamento de uma equipe de emergência no local. A vida de uma Royal é indubitavelmente cheia de altos e baixos, mas a princesa Anna conseguiu manter um senso de normalidade enquanto navegava pelos desafios únicos da vida real. A princesa Anne nasceu em 15 de agosto de 1950, na Clarence House, durante o reinado de seu avô, o rei George VI. Ela é a segunda filha e única mulher da princesa Elizabeth, duquesa de Edimburgo, mais tarde rainha Elizabeth II, e do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Seu nascimento foi marcado por uma salva de 21 tiros em Hyde Park, e ela foi batizada na sala de música do Palácio de Buckingham, em 21 de outubro de 1950, pelo arcebispo de York, Cyril Garbutt. No momento de seu nascimento, Anne era a terceira na linha de sucessão ao trono, atrás de sua mãe e de seu irmão mais velho, Charles. Quando seu avô faleceu em 1952 e sua mãe ascendeu ao trono, Anne tornou-se a segunda na linha de sucessão. À medida que a família real se expandiu, ela foi sendo deslocada na linha de sucessão, ocupando atualmente a décima posição. O amor de Anne pelos cavalos tem sido uma característica marcante de sua vida. Na primavera de 1971, ela terminou em quarto lugar na competição de Badminton Horse Trials e conquistou o título individual no Campeonato Europeu de Equitação com seu cavalo Dublin. No mesmo ano, foi nomeada Personalidade Esportiva do Ano pela BBC, um reconhecimento de suas habilidades equestres. Sua paixão pelos esportes equestres não parou por aí. Anne competiu em corridas de cavalos, incluindo eventos como o Grand Military Steeplechase, em Sandown Park, e o Diamond Stakes, em Royal Ascot. Por mais de 5 anos, representou a equipe britânica de equitação, conquistando medalhas de prata em disciplinas individuais e por equipes no Campeonato Europeu de Equitação de 1975. Em 1976, tornou-se o primeiro membro da família real britânica a competir nos Jogos Olímpicos, representando a Grã-Bretanha nos Jogos de Montreal. Montando Goodwill, o cavalo da rainha, sofreu uma concussão durante a competição, mas demonstrou sua determinação característica ao montar novamente e completar o percurso. A conexão vitalícia da princesa Anne com os cavalos e seu compromisso com o serviço público ajudaram a moldar um papel único e admirado dentro da família real. Sua capacidade de equilibrar deveres, esportes e paixões pessoais lhe rendeu respeito e admiração generalizados. A princesa Anne afirmou que não se lembra de ter completado os saltos após sofrer a concussão nos Jogos Olímpicos de 1976. A equipe britânica acabou sendo desclassificada da competição depois que 2 cavalos se lesionaram. Como membro da família real, a vida amorosa de Anne frequentemente esteve sob o escrutínio público. Durante sua adolescência, ela manteve vários relacionamentos que atraíram a atenção. Entre seus primeiros romances estavam Gerald Ward, que mais tarde se tornou padrinho do príncipe Harry, e Sandy Harper, um jogador de polo.
Ela também foi associada ao conde de Caithness, que tinha uma idade próxima à de seu irmão Charles, e a Brian Alexander. No entanto, nenhuma dessas relações se tornou séria. Anne, uma apaixonada amazona, mais tarde se envolveu com o cavaleiro olímpico Richard Meade em seus últimos anos de adolescência ou início dos 20 anos. Apesar do amor compartilhado pelos cavalos, o relacionamento não durou, e especula-se que o príncipe Philip desaprovava a relação devido à diferença de idade de 12 anos entre eles. A vida amorosa de Anne também se entrelaçou com alguns nomes notáveis ligados à sua família. Em 1970, ela teve um breve relacionamento com Andrew Parker Bowles, que mais tarde se casou com Camilla Shand, agora Rainha Camila. A relação não foi séria, em parte porque Parker Bowles é padrinho da filha de Anne, Zara Tyndall. O amor de Anne pelos cavalos também a levou a conhecer seu futuro marido, o capitão Mark Phillips. Ambos eram cavaleiros experientes e se conheceram em um evento equestre na Cidade do México, começando a namorar logo depois. Sua paixão compartilhada pelos esportes equestres os tornou um casal ideal. Além de seus relacionamentos pessoais, Anne esteve profundamente envolvida no mundo equestre. Foi presidente da Federação Equestre Internacional de 1986 a 1994 e tem sido patrona da Riding for the Disabled Association desde 1971, assumindo a presidência em 1985, cargo que ainda ocupa. Anne também fez história como o primeiro membro da família real a participar de um programa de perguntas na televisão, aparecendo em A Question of Sport da BBC em 1987. Seu amor pelos cavalos e compromisso com diversas causas equestres definiram grande parte de sua vida pública e privada, consolidando sua reputação como uma das integrantes mais trabalhadoras e humildes da família real. O capitão Mark Phillips pediu a princesa Anne em casamento com um impressionante anel de safiras e diamantes. Após o anúncio do noivado, foi perguntado ao casal se acreditavam que o casamento poderia suportar as pressões da vida real e a constante atenção pública. Anne respondeu com confiança: "Tem que suportar, não há opção." Anne foi a primeira de seus irmãos a se casar, unindo-se ao capitão Phillips em uma majestosa cerimônia na abadia de Westminster. O evento foi transmitido para uma audiência de aproximadamente 500 milhões de pessoas em todo o mundo, com cerca de 1.500 convidados presentes. Anne usou um vestido branco atemporal com gola alta, mangas longas em formato de trompete e uma cauda dramática de 2 metros. Na cabeça, usava a mesma tiara que sua mãe, a rainha Elizabeth, havia usado em seu casamento em 1947. Seu buquê apresentava rosas brancas e ela completou o visual com brincos de diamantes. O casal teve 2 filhos, Peter Phillips, nascido em 1977, e Zara Phillips, agora Tyndall, nascida em 1981. Apesar dos momentos felizes, o casamento começou a desmoronar e o casal se separou em 1989. Foi revelado que o capitão Phillips havia tido um filho durante um caso extraconjugal em 1985. O divórcio foi finalizado em 1992, encerrando quase 2 décadas de casamento. A vida amorosa da princesa Anne tomou outro rumo quando ela começou um relacionamento com o oficial naval Sir Timothy Lawrence. O romance começou enquanto Anne ainda era casada com Phillips e gerou um frenesi midiático quando suas cartas privadas foram roubadas e divulgadas, confirmando os rumores do caso. O escândalo foi amplamente publicizado, colocando Anne no centro das atenções mais uma vez durante um momento particularmente tumultuado em sua vida pessoal. Apesar do drama, Anne e Sir Timothy se casaram mais tarde no mesmo ano, marcando um novo capítulo na vida da princesa. Durante o escândalo das cartas roubadas, o Palácio de Buckingham confirmou que o comandante Timothy Lawrence, um dos ajudantes da rainha, havia escrito 4 cartas privadas para a princesa Anne. O palácio emitiu um comunicado reconhecendo o incidente, afirmando que as cartas eram pessoais e destinadas à princesa real por um amigo. Eles evitaram comentar mais sobre o conteúdo, já que o caso se tornou objeto de uma investigação policial. Anne e Timothy mantiveram seu relacionamento discreto, evitando a atenção pública e raramente sendo fotografados juntos. Quando Sir Timothy propôs casamento, ele apresentou a Anne um anel de noivado de safira e diamantes, adicionando mais um compromisso real à história da família. O casal se casou mais tarde, em 1992, em uma cerimônia simples na Escócia, já que a Igreja da Inglaterra não permitia segundos casamentos após um divórcio na época. Anne vestiu um traje branco simples e elegante,
complementado por um pequeno arranjo floral no cabelo, em vez de um véu tradicional. A cerimônia foi íntima, com a presença de familiares próximos e de sua filha Zara como dama de honra. Diferente dos relacionamentos anteriores de Anne e de sua conexão de longa data com cavalos, Timothy Lawrence não é entusiasta de equinos. No entanto, ambos compartilham um amor pelo rugby, que se tornou um interesse comum no casamento. Apesar de seus hobbies diferentes, o casal construiu um vínculo forte e duradouro. Além de outros romances notáveis da realeza, a longa e tumultuada relação entre o rei Charles III e Camila, agora rainha consorte, também deixou uma marca indelével na história da família real. Relatos indicam que o príncipe Charles já nutria um profundo afeto por Camilla Parker Bowles, nascida Shand, antes de seu casamento com a princesa Diana em 1981. A narrativa desse relacionamento foi amplamente documentada em diversos meios, incluindo livros, filmes, a série The Crown e até mesmo nas memórias do príncipe Harry, Spare. Disse que o casal se conheceu em um evento de polo em Windsor Great Park em 1970. Outra versão sugere que eles podem ter se encontrado em uma festa em 1972. Camila, que era uma debutante na época e vivia em Londres aos 25 anos, supostamente fez um comentário espirituoso a Charles durante o encontro, mencionando que sua bisavó havia sido amante de seu trisavô. Em tom brincalhão, comentou: "Temos algo em comum." Após anos de separação e reviravoltas em suas vidas, Charles e Camilla finalmente se casaram em abril de 2005. Apesar de terem se passado várias décadas, sua relação continua sendo uma das histórias de amor real mais comentadas, capturando a atenção e o escrutínio do público. Independentemente de qual seja a versão correta de seu primeiro encontro, uma coisa é clara: Charles e Camilla compartilhavam uma conexão especial. No entanto, o romance em ascensão foi interrompido em 1971, quando Charles ingressou na Marinha Real. Apesar de terem namorado por 6 meses, Charles não pediu Camilla em casamento antes de retornar ao mar em fevereiro de 1973. Durante sua ausência, Camilla reatou seu relacionamento com Andrew Parker Bowles, com quem havia saído pela primeira vez em 1965. Em 4 de julho de 1973, Camilla e Andrew se casaram. Diana, princesa de Gales, também se tornou uma figura central nessa narrativa. Charles conheceu Diana enquanto namorava sua irmã mais velha, Lady Sarah. Diana tinha apenas 16 anos na época. Em uma entrevista televisiva em 1981, Diana relembrou seu primeiro encontro. "Era 1977 e você, Charles, veio nos visitar. Minha irmã Sarah o considerava um colega e amigo. Você tinha vindo para uma caçada." O noivado de Charles e Diana foi anunciado em 24 de fevereiro de 1981 e apenas alguns meses depois, em 29 de julho de 1981, eles se casaram em uma deslumbrante cerimônia assistida por milhões de pessoas. Enquanto Charles tinha 32 anos, Diana acabara de completar 20. No entanto, Diana revelou ao autor Andrew Morton que estava ciente da presença de Camilla até mesmo no dia de seu casamento. Anos depois, admitiu ter procurado por Camilla entre os convidados durante a cerimônia, por saber do passado entre ela e Charles. Apesar do esplendor do casamento, as rachaduras no casamento de Diana e Charles começaram a aparecer desde o início. Em 1986, foi relatado que Charles e Camilla haviam reatado o relacionamento, mesmo ambos sendo casados e com filhos. Em uma entrevista de 1995 ao programa Panorama da BBC 1, Diana proferiu a famosa frase: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado", referindo-se especificamente a Camilla. Diana também confrontou Camilla sobre o caso com Charles. Durante a conversa, relembrou ter dito: "Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles, e quero que saiba disso." No entanto, essa confrontação não pareceu provocar nenhuma mudança. Em 1993, uma conversa telefônica íntima entre Charles e Camilla, gravada em 1989, foi tornada pública, confirmando o relacionamento. A transmissão da gravação causou grande escândalo, confirmando o caso e deixando a família real lidando com as consequências. Este capítulo, apesar da controvérsia, marcou um ponto de virada na narrativa do relacionamento duradouro, mas turbulento, entre Charles e Camilla. Em 1993, uma chamada telefônica entre o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles ganhou notoriedade, e a publicação da transcrição dessa conversa dominou as manchetes. Um comentário feito durante o diálogo, destinado a ser humorístico,
no qual Charles mencionava a possibilidade de reencarnar como um absorvente interno, acabou adicionando combustível ao escândalo que cercava o relacionamento. Segundo relatos, essa conversa, junto com o conhecimento público do caso, foi um dos principais fatores que contribuíram para o colapso tanto do casamento de Charles e Diana, quanto do casamento de Camila com Andrew Parker Bowles. Camila entrou com o pedido de divórcio em janeiro de 1995, enquanto Charles e Diana formalizaram o divórcio em agosto de 1996. Em um documentário lançado em 1994, Charles admitiu seu relacionamento próximo com Camila, referindo-se a ela como uma grande amiga e enfatizando que ela havia sido uma figura significativa em sua vida por muito tempo e continuaria a ser no futuro. No entanto, a dissolução de seus casamentos apenas marcou o início de sua vida como casal público. Em 31 de agosto de 1997, a princesa Diana esteve envolvida em uma perseguição em alta velocidade com paparazzi, que resultou tragicamente em sua morte em um acidente de carro em Paris. Diana tinha 36 anos quando ocorreu a tragédia, que também tirou as vidas de seu parceiro, o empresário Dodi Fayed, e do motorista Henry Paul. Em 1998, foi confirmado que o príncipe William teve seu primeiro encontro com Camila, parceira de seu pai. No entanto, nem todos os membros da família real apoiaram essa relação. Relatórios indicam que a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip estavam desconfortáveis com a ligação de Charles com Camila, que em determinado momento foi descrita como adúltera. De fato, eles se recusaram a participar de sua festa de aniversário de 50 anos, e a rainha inicialmente rejeitou a ideia de conhecer Camila. Em 2000, a rainha Elizabeth II concordou em se encontrar com Camila durante a festa de aniversário do rei Constantino da Grécia, organizada na Highgrove House, residência de Charles. Esse encontro foi visto como um passo significativo na aceitação de Camila pela família real. Em fevereiro de 2005, Charles anunciou seu noivado com Camila. Desde 2003, os dois já viviam juntos em Clarence House. Em 9 de abril de 2005, o casal se casou em uma cerimônia civil no Windsor Guildhall. Após o casamento, receberam uma bênção formal do arcebispo de Canterbury na Capela de São Jorge, dentro do Castelo de Windsor. Durante a pandemia de Covid-19 em 2020, Charles e Camila ficaram em quarentena juntos. Tanto eles quanto a rainha Elizabeth II testaram positivo para o vírus, mas os três conseguiram se recuperar. Seu romance, que havia sobrevivido a décadas de escândalos, culminou em uma união duradoura. O 15º aniversário de casamento foi mais um marco em sua jornada conjunta. Ao longo de suas vidas, os membros da família real britânica enfrentaram uma mistura complexa de dever público, sacrifícios pessoais e, muitas vezes, experiências de tragédia pessoal. A constante pressão do escrutínio público e os desafios emocionais de estar sob os holofotes tornaram o caminho da família real, especialmente do rei Charles e de Camila, uma jornada cheia tanto de adoração quanto de controvérsias. O público tem focado sua atenção na relação de Charles e Camila, que tem sido alvo de inúmeras especulações. Apesar de inícios conturbados, marcados por escândalos, divórcios e críticas públicas, o casal conseguiu manter sua conexão. Um ponto crucial em sua trajetória foi o apoio da rainha Elizabeth II ao nomear Camila como rainha consorte, trazendo legitimidade e aprovação à união deles. Esse momento representou uma rara demonstração de solidariedade pública em uma família que frequentemente enfrenta dificuldades privadas. A família real também enfrenta desafios pessoais relacionados à saúde, como evidenciado pela luta contínua contra o câncer enfrentada pelo rei Charles. Em um ato de perseverança diante das adversidades, a família continua a cumprir suas responsabilidades públicas, apesar dos obstáculos pessoais. Eles seguem servindo ao público mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Nas últimas décadas, grande parte da narrativa real foi marcada pelo romance trágico entre o príncipe Charles e Diana, seguido pela consolidação de Camila como sua consorte. Isso destaca as significativas dificuldades de equilibrar amor, dever e expectativas sob o intenso escrutínio do público. No geral, as vidas da família real refletem uma mistura de realizações e desilusões, além de retratar a relação complexa que a sociedade mantém com fama, família e responsabilidade. O que você acha do caminho percorrido pela família real através do amor, da perda e do dever cívico? Sinta-se à vontade para se inscrever no canal e conferir outros vídeos.